necessitados de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti nada faremos. E Te louvamos pelo Espírito Santo da verdade, que nos conduz à verdade, nos ensina toda a Sua verdade. Nos colocamos, ó Deus, humildemente diante de Ti, pois que somos nós que temos, que não tenhamos recebido de Ti. Por isso nós Te louvamos e Te pedimos por esta hora, pela Tua palavra, ó Deus, que ela não volte vazia, mas ela prospere para aquilo que Tu determinaste para mim e para meus irmãos, ó Senhor. Palavra eterna, palavra de salvação, palavra que está escrita, exarada nesta escritura há tantos anos, meu Deus, que serve hoje para a nossa caminhada nesta terra. Te pedimos e Te bendizemos por essa experiência, em nome de Jesus. Amém. Antes de você se sentar, meu irmão, por favor, abra sua Bíblia, um pouquinho só, mas em pé, um pouquinho mesmo. Em 2 Reis, capítulo 13. Capítulo 13. A partir do versículo 14. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo esta leitura. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Afeca. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. É até o 19, depois nós leremos mais. Podem sentar, irmãos, que o Senhor nos ilumine com esta palavra. O título está aqui, no próprio texto que nós lemos. Flecha da vitória do Senhor. É o título desta palavra, está dito aqui. O rei Jeoás foi rei em Israel, no Reino do Norte. Foi mau. A Bíblia diz que ele foi mau perante o Senhor, porque continuou praticando os mesmos atos, a mesma coisa que Jeroboão havia praticado. Jeroboão, nós sabemos que ele mandou fazer 2 bezerros, colocando um na entrada numa cidade e outra para que o povo não passasse e fosse adorar no lugar indicado pelo Senhor. Então ele fez isto. E Jeoás preferiu seguir por este carreiro, por este caminho. Durante o reinado do rei Jeoacás, que é o pai de Jeoás, houve intensa perseguição e opressão dos assírios contra o povo de Israel. Mas, irmãos, tudo isto, não vamos ler, em 13:3 está dito, foi permissão de Deus. Por causa desta idolatria, por causa dessa postura, por causa desta atitude deste povo. E o que faziam os assírios? Os assírios consideravam o povo de Israel como súditos, como vassalos. Eram pessoas que deveriam pagar tributos para eles.
a um senhor, que eram os senhores assírios. Os assírios, eles subordinavam, era um povo perverso, era um povo mau, era um povo blasfemadores, blasfemavam contra Deus, arrogantes, perversos ao extremo, que a gente lê. E, irmãos, não é diferente que hoje ainda tem sírios aí, e nós sabemos o que aconteceu nessa última guerra aí, até hoje eles continuam sendo inimigos de Israel. Eles eram inimigos desde aquela época, desde aquele tempo, desde os primórdios, inimigos de Israel. E continuaram sendo inimigos até o dia de hoje. Mas naqueles dias, soube Jeoacás que o profeta estava doente, que o profeta adoeceu da doença que morreu, diz o texto até assim, e foi visitá-lo. E quando ele chega lá, ele chorou diante de Eliseu, quando viu aquele estado de debilidade que se encontrava Eliseu, ele chorou. E ele chorou usando a expressão e verbalizando aquilo que o próprio Eliseu havia dito quando Elias foi tomado. Ele foi tomado, e a dor que existiu no coração de Eliseu, ele disse essa expressão, que nós estamos, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Então o grito de Eliseu foi um grito de dor, porque o seu mestre estava subindo, o seu mestre estava desaparecendo. Mas no caso de Jeoás, que usou essa mesma expressão, nós não podemos dizer que foi somente um plágio ou tentando imitar, mas tinha algo de verdade nisso tudo, irmãos. Nós veremos porque Israel, para o povo de Israel, o profeta, irmãos, era um tipo, tinha uma força comparável à força de um exército. Se lembra que o rei os reis sempre estavam sendo guiados pela palavra de Eliseu, não é? Não vá por tal lugar não, porque por ali vai passar o exército deles. Então, de fato, esta presença de Eliseu para eles é como essa força incomparável, imbatível de um exército. Mas o texto não nos dá a entender, meus irmãos, que o rei foi procurar o vidente, porque assim se fazia no passado, não é? Quando precisava de orientação, ia procurar o vidente. Onde está o vidente? Os profetas eram chamados de videntes. Onde é que ele está? Vai procurar para uma orientação. Aqui não nos dá a entender que ele fosse com esse motivo de procurar orientação a respeito da opressão que eles estavam vivendo, da situação que eles estavam passando com os assírios. No texto não me deu essa impressão. Os irmãos leiam para concluir se foi isso. Mas o que ele foi fazer, de fato, uma visita a alguém que eles tinham respeito, que eles gostavam e que estava enfermo. É isso que me veio, eu percebi aqui no texto. Mas o mais interessante, irmãos, sendo este ou aquele o motivo, o mais interessante é que Deus, nesta hora, moveu o coração do profeta naquele instante. Por amor a quem? Nós vamos ler, mas o versículo 23 mostra que o Senhor teve misericórdia de Israel, não quis ainda destruir Israel, afastar completamente da sua presença, e por amor a Abraão, por amor a Jacó, por amor a Isaac e Jacó, ele então socorreu, moveu o coração do profeta, por amor à aliança que tinha com todos eles, e realizou um ato profético. Isto que foi feito aqui, meus irmãos, foi um ato profético. Nós vamos aprender algumas coisas com este ato profético. E vejam só, neste ato profético o que foi feito, o que foi dito claramente o que ele deveria fazer contra os inimigos de Israel e para consumi-los totalmente, exterminá-los. Estava muito claro aqui. O versículo 15, ele vai dando o passo a passo de como as coisas deveriam acontecer. Como seria esse ato profético, passo a passo, ensinando o que deveria tomar. No versículo 16, ele diz assim: disse o rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Aliás, no versículo 15 diz assim: então disse Eliseu, toma um arco e flechas. Atente para essa palavra que está no plural. Tome um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas.
disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele fez. Então Eliseu pôs as mãos, olha irmãos, Deus estava agindo assim, numa clareza com o rei, que fez como a gente faz com criança, vai ensinar a criança, põe a mão na mão da criança, para montar bicicleta, para escrever quando ele está começando, muitas coisas, fez como se faz mesmo com a criança, pôs a mão sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu e disse: olha, esta é a forma como Deus vai agir para que você consuma os seus inimigos de uma forma total. Então ele disse: esta é a vitória do Senhor contra os sírios, é a vitória do Senhor, flecha do Senhor contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Mas não parou aqui, meus irmãos, ainda este ato. Ele disse ainda: toma as flechas, e ele a tomou. E agora atira contra a terra. Aqui começa, meus irmãos, as atitudes de Jeoás, não observando de fato o que Deus queria fazer. Ele manda fazer. Continuou com o ato profético, mandou: pegue as flechas, atira contra a terra, e ele fez apenas 3 vezes. E aqui a gente vê 3 vezes, no versículo 19, Eliseu se indignou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes. Dizem que na aljava tem 5 flechas. Na aljava, não sei, lembrando do Salmo 127. Mas, irmãos, aqui 5 ou 6 vezes ele podia ir lá pegar de novo uma flecha e atirar de novo, né? Se uma aljava só tem 5 flechas, e ele 5 ou 6 vezes, mas ele fez. E o profeta ficou de fato indignado, porque ele não atentou. Eram flechas, eram muitas flechas, e ele deveria ter jogado lá. E por que ele se indignou? Porque o profeta viu desperdiçado a grande oportunidade. Aqui vem as nossas lições, meus irmãos. A grande oportunidade de exterminar todos os seus inimigos, completamente destruí-los. Irmãos, aqui nós temos falado muito de oportunidade, do tempo de Deus. Nós temos falado, quando nós estávamos estudando a vida de Raquel e de Lia, muitas vezes foi falado nisso aqui, esse Kairos, esse tempo, este momento de Deus, de oportunidade que Deus tem para realizar, uma hora exata que Ele quer agir, que Ele vai agir. Nós temos falado disso aqui, mas nós precisamos atentar para o que Deus quer nos dizer, ensinar nesta questão de oportunidades, nesta questão de aproveitar este momento que a graça do Senhor, irmãos, está aí para se manifestar, e nós precisamos estar atentos. Eu estava procurando alguma coisa a respeito disto, de oportunidades, e procurando meus papéis, eu achei um boletim de 2007, onde foi pregada aqui uma série sobre oportunidades. Irmãos, falando deste Kairos é o tempo de Deus, o momento de Deus. E estava escrito o seguinte, você vai escutar, por favor, só escute. Eu tenho que fazer realmente uma leitura do que estava escrito, e que eu achei de Deus ter encontrado este boletim, porque me clareou algumas coisas sobre esta oportunidade. Uma oportunidade é uma ocasião favorável, olha só, é como uma chave. Pense bem, a oportunidade é como uma chave para o sucesso em Deus. A vontade de Deus é que seus filhos esperem as suas oportunidades e as aproveitem. Vá juntando a Jeoás é o pai. Juntando.
Então, essas oportunidades, Deus está esperando que nós vejamos que é uma oportunidade que está vindo dele e que aproveitemos esta oportunidade, porque neste momento, aquilo que eu terminei de dizer, neste momento a graça de Deus, irmãos, está pairando para lhe responder, para dar aquela bênção que você está esperando há muito tempo. Eu estava me lembrando, quando lendo isso aqui, que há um texto na Bíblia que diz que o poder de cura do Senhor estava manifestando naquela hora e só uma pessoa aproveitou. Quer dizer, o poder para curar. Quando Jesus estava ali manifestando, então era a graça de Deus manifestando ali, só uma pessoa aproveitou e foi curado. Por isso, irmãos, nós temos que aproveitar, ter sensibilidade, nós vamos ler essa palavra aqui adiante, é para aproveitar aquele momento quando essa graça está ali para abençoar. Eu espero que nesta manhã, que você tenha vindo com uma demanda no seu coração e que você aproveite a manifestação de Deus nesse ambiente, não pelo que estou falando, irmãos, mas por tudo que está acontecendo aqui, da presença de Deus, para que nós tenhamos essa sensibilidade para perceber, Deus está aqui e Ele quer agir. E Ele quer libertar, e Ele quer trazer cura, e Ele quer trazer restauração, e Ele quer trazer salvação, e tudo mais. Então, estava ali para abençoar. Irmãos, quando atravessamos momentos mais delicados nas nossas vidas, estou aqui daí a leitura, quando atravessamos momentos mais delicados nas nossas vidas, as oportunidades surgem, e precisamos de sensibilidade espiritual. Está ligado, irmãos, está ligado, sabe? Às vezes nós somos roubados. Eu já preguei aqui, já ouvi outros pregadores. Nesse momento da pregação, nossa mente, o inimigo e a nossa carne, né? A gente nos rouba, vai para lá adiante, vai para aquele problema que deixou lá, vai para aquela situação. E o poder de Deus está ali e nós não temos, o sono nos toma e tantas coisas acontecem, irmãos. E a sensibilidade espiritual vai para longe, desperdiçada. O problema de não identificar a oportunidade divina é andar na carne. Quarta-feira nos foi falado claramente o que era esta carne, essa dispersão que esse velho homem nos leva a desperdiçar o que Deus dá. Então, não necessariamente está em pecado, mas andar assim, irmãos, como está dizendo, sem rumo, perdido, alheio às coisas espirituais. E, fechando o texto, diz assim, oportunidade é kairos, é momento certo e oportuno. Atente para isso. Kairos, é momento certo e oportuno. É como se fosse uma chance que pode mudar a sua vida, que pode mudar o problema da sua família, o rumo da sua família, o rumo dos seus negócios, o rumo da igreja, o rumo da nação, o rumo da empresa, irmãos, se for bem aproveitada. Então, o que a gente pode entender, eu entendi perfeitamente a indignação de Eliseu, é porque a grande oportunidade, o Senhor está dizendo, olha, é aqui, é agora, você vai fazer isto, o passo é esse, faça isto, não desvie, não sai daqui. E ele vai somente 3 vezes. E é como nós, muitas vezes acontece conosco, não aconteceu nada mesmo. Isso, irmãos, às vezes eu tenho dificuldade. Quando você está orientando a pessoa, você está falando a pessoa, faça isso, vá por aqui, faça aquilo. Não acontece nada mesmo, não aconteceu. Mas, irmãos, não foi hoje, pode ser amanhã. Você não desperdice, não esqueça aquilo que Deus lhe disse há 1000 anos atrás, seja lá quanto foi que Ele falou, mas não desperdice, não desperdice. Irmãos, daí eu estou às vezes adiantando o que está aqui na frente, porque eu fico também assim impressionada como nós não aproveitamos as oportunidades que Deus tem nos dado.
como Deus tem falado ao nosso coração. Se você não estava aqui às quartas-feiras, quanto Deus falou, quanto eu aprendi, irmão, soluções de problemas de relacionamento, problemas com pessoas, está escrito no meu caderno daquelas quartas-feiras, de que eu pude resolver, o tempo, o momento que Deus queria fazer e queria que nós entendêssemos. Então, eu entendo a indignação de Eliseu, porque, irmão, era a flecha da vitória do Senhor. A falta de sensibilidade espiritual nos faz, muitas vezes, não alcançarmos aquilo que estava dizendo. E a falta de relacionamento com Deus. A falta de relacionamento com Deus nos impede. E, aliás, Jeoás, se ele preferiu o caminho de Jeroboão, de Nabate, ele, de fato, não tinha relacionamento com Deus. Não tinha relacionamento, a gente pode entender. Mas Deus, no versículo 23, que nós já vimos aqui, de 2 Reis 13, Deus, por misericórdia, porque não queria afastar Israel, por compaixão e por amor à aliança que ele mantinha com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele permitiu essas 3 vitórias. Essas 3 vitórias. E o texto diz no versículo 25, Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que era o rei assírio, que substituiu o anterior, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás feriu e recuperou as cidades de Israel. Mas o projeto de Deus não era esse. O projeto de Deus era consumir. Meus irmãos, esta história nos ensina algumas lições e algumas atitudes que nós deveríamos entender e realizar e prestar atenção, mesmo quando Deus lhe deu uma palavra tão clara, como deu agora a Jeoás. Mesmo assim, algumas atitudes nós devemos tomar quando Deus nos dá claro uma palavra, mesmo sendo um ato profético, assim, passo a passo. Da nossa parte deve haver um empenho para realizá-lo. Um empenho. Em 2 Reis, por favor, você vai para 2 Crônicas. Eu falo aqui de 2 Reis, você vai para 2 Crônicas, no capítulo 32. Mas em 2 Reis 18 e 19, capítulo 18 e 19, fala da história de Ezequias. Ezequias, ele era um rei também, perseguido pelos assírios também, muito perseguido pelos assírios. E, irmãos, ele era do rei de Judá, o outro é do reino do norte, mas de Judá, foi perseguido. Eles perturbaram muito Ezequias, oprimiram muito Judá, e a ponto de Ezequias tirar o ouro que estava na porta do templo para mandar para esses perseguidores, a ponto disto. Mas Ezequias começa a ter uma atitude diferente, ele pede oração. Ezequias pediu oração para que tivesse ajuda nesta situação. Vamos a 2 Crônicas 32 e vejamos algumas atitudes, algumas lições que nós podemos buscar para nossas vidas. 32, a partir do versículo 1 de 32. Esse texto nos mostra que Ezequias, ele começou a se preparar, até o título aqui na minha Bíblia é isso. Ezequias se prepara para resistir a Senaqueribe. Ele se prepara. Irmãos, ele tem aqui atitudes que vale a pena nós atentarmos. Vale a pena. Olha o que ele diz. Depois destas coisas, todas essas coisas de quê? Que está no versículo 21. As obras que ele realizou, o serviço que fez, cumprir os mandamentos, tudo mais, buscando a Deus. Depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas.
Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Irmãos, eu atento para esse texto vendo o seguinte: no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento que as coisas estão apertando, nós não podemos nos isolar. Ezequias fez a coisa certa, que eu acho que é uma lição que eu tomo para mim. Ele procurou seus pares, ele procurou aqueles que eram fiéis, os príncipes, procurou os seus valentes e procuraram se movimentar. Disse: por que vou deixar esta água toda aqui? Porque ele preparou toda uma logística para enfrentar o inimigo que viria. Irmãos, aqui eu faço uma alusão nós não vamos lá, mas a Elias, o profeta Elias. Na hora que as coisas começaram a apertar, que Jezabel estava apertando, a primeira coisa, ele caminhou, mas ele deixou lá o seu servo. Ele se isolou e ele foi sozinho entrar na caverna. Não é um bom conselho, irmãos. Não é isto. Nesta hora que as coisas estão difíceis, nós não vamos nos isolar, nós não vamos nos separar, mas precisamos nos prepararmos tendo atitudes. As atitudes iniciais que nós percebemos aqui eram atitudes físicas, né? Vamos tapar, vamos cuidar daqui para que ele não venha nos roubar e ter facilidade, mas sempre teria para ficar fazendo um cerco e para destruir o povo de Israel, que tinha água e certamente comida, seria muito mais fácil. Mas ele tomou esta primeira atitude, ele se movimentou com o seu povo e diz o texto. Olha, irmãos, olha o que diz, que antes de eu falar desse movimento que ele fez material, mas ele também fez um movimento espiritual, e nós vamos ver nos versículos. Ele não só pediu oração para Isaías, mas ele orou, ele foi buscar a Deus para ter uma resolução para aquele problema. E olha só o que aconteceu. Ele diz o versículo 5, ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Antes de lermos o final aqui, irmãos, ele cobrou ânimo. Este movimento que ele fez, mesmo físico, esse movimento espiritual fez com que o povo se animasse. E este homem trouxe palavras de ânimo, palavras positivas, e não estou falando aqui de palavra positiva no sentido que a gente quer, mas palavras que poderiam fortalecer, porque sabe o que estava acontecendo com eles? Nós não vamos lá em 1 Reis, que nós já lemos, 2 Reis no capítulo 18, mas eles estavam numa situação que eles usaram uma metáfora para dizer a Isaías: olha, Isaías, hoje é dia de angústia, hoje é dia de vergonha, hoje é dia de disciplina, e nós estamos aqui nessa situação. Nós estamos numa situação diante de toda essa ameaça, e chegou a hora de filhos nascerem, e nós não temos força para dá-los luz, nós não temos força. Irmãos, eu estava falando aqui do desânimo, da situação que eles se encontraram diante de toda esta angústia, de toda esta situação. Antes de voltar aqui para o versículo 6 e 7, eu gostaria de lembrar os irmãos o seguinte: o desânimo, irmãos, significa um estado realmente de prostração, de paralisia, diante de ameaças, de situações difíceis, onde a esperança já não existe. E olha que o provérbio diz que a esperança demorada, né? Da esperança demorada faz enfraquecer os corações. Eu não sei se eu já li em alguma tradução, até os ossos, que enfraquece o coração. Há uma tendência em nós, irmãos, no ser humano, em desanimarmos, em afrouxarmos as mãos na hora da dificuldade, nesta hora de tudo está difícil, largarmos todo. E isto aconteceu com vários, tanto com Ezequias, tanto com rei Asa, com o rei Davi.
com Elias, e eu penso que o Getsemane foi um momento em que Jesus também estava dizendo: Senhor, se possível, não na situação dele, que não era por essa questão de homens estão destruindo, fazendo alguma coisa, mas a questão de que iria se separar do Pai, iria se separar, assumir o nosso pecado. Então até Jesus naquele Getsemane, ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Então soou daquela forma. E nós vemos, é tendência nossa, irmãos, a esse desencorajamento, a este desânimo, ficar sem forças físicas, forças emocionais e forças espirituais, muitas vezes, para conseguir. Sabe como se chamam hoje as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, desistiram de procurar emprego? O IBGE os chama de desalentados. Nessa última pesquisa, ele viu isto, chamando de desalentados. Deve ser alguma expressão sociológica. Desalentados significa que deixaram de procurar emprego, não se sentem mais capazes. Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina é o seguinte: o que a Bíblia nos ensina é que vale a pena nós pensarmos. Para aqueles que estão desalentados, vá se fortalecer no Senhor e vá fazer a coisa principal, vá se capacitar. Não há para nós, para o povo de Deus, essa expressão desalentado, trazido por essa última pesquisa do IBGE, não pode, irmãos, nos paralisar, não pode fazer com que não sigamos adiante. Mas, numa circunstâncias em que tudo parece que vai nos destruir, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, quando em 1 Samuel, Davi se viu numa situação dessa de desânimo, de desalento, irmãos, ele foi exatamente fazer a busca no Senhor. Lembre que essa situação daqui de Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. E o que aconteceu? Ele foi procurar o rei Aques, rei de Gate, filisteu, para ficar ali com ele, servir, e ele passou servindo 1 ano ao rei de Aques. Mas o que é que aconteceu nesse exato momento? Os príncipes se juntou, olha aqui, ó, cada um com seus pares. Não queremos este homem conosco. A guerra agora é contra Saul. Certamente ele vai passar para o lado de Saul e vai ser uma derrocada e uma oportunidade que ele vai ter de provar a Saul que ele é fiel e que ele é bom mesmo. Não é aquele que destrói 1000, 10.000, assim. Então, irmãos, naquele momento ele dispensou, ele foi rejeitado pelo rei Aques e voltou para Ziclag, que era a cidade onde ele morava. Mas, meus irmãos, eu fico pensando, ali foi Deus que fez com que esses príncipes rejeitassem Davi. Sabe por quê? Quando ele chegou em Ziclag, o que aconteceu? Os amalequitas tinham entrado em Ziclag, tinham destruído, queimado a cidade, destruído tudo, levado as mulheres, levado as crianças, levado tudo. E neste exato momento, quando os seus soldados viram aquilo tudo ali, eles ficaram apavorados e queriam apedrejar Davi. E Davi, eles choraram ao desânimo. Eles choraram, diz o texto, que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Até não conseguir, não ter mais lágrimas, diríamos nós. Não teve mais força para chorar e queria, de fato, apedrejar Davi. Diz o texto, no versículo 6, não precisa vocês irem lá, de 1 Samuel, que ele reanimou, recobrou ânimo e chamou Abiatar. Traga aqui essa estola sacerdotal, vamos consultar ao Senhor. Eles consultaram: Senhor, subimos para perseguir esses amalequitas? Sobe sim. Meus irmãos, nesta hora, Davi se fortaleceu e saiu com 200 homens, eu acho que, 400, porque 200 não quiseram ir. Saiu e foi e alcançou. E diz o texto que nem uma unha ficou lá, como a gente diria para Faraó, né? Nenhuma unha ficou.
eles conseguiram tudo, trouxeram tudo. Mas o texto nos diz que ele se fortaleceu no Senhor e para fazer isto. Então, meus queridos, numa atitude de desalento, de desânimo, a nossa busca tem que ser do Senhor. Olha só o que fez aqui Ezequias, no versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco. Quem é que está com você, meus irmãos? Há um conosco maior do que está com ele, há um conosco. Este é maior do que todos que estão ali. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É assim, meus irmãos. E ele buscou ajuda logicamente, do profeta, e ele obedeceu diferentemente de Jeoás. Ele obedeceu aquilo que ele pediu. E é interessante, acho lindo que a resposta de Ezequias, de Isaías foi: aquilo que você pediu em oração, o Senhor já ouviu. O que você pediu, o Senhor já ouviu? Amém, irmãos. Deus já ouviu. O que você orou aqui hoje, Deus já ouviu, já respondeu. E aquele achou pouco e disse: olha, Ezequias, diga a Ezequias que aquilo que ele pediu eu respondi. E eu estou mandando um sinal para ele. Sabe qual é o sinal? Ele vai comer este ano daquilo que está plantado. No próximo ano, o que vai sobrar desse aqui, no terceiro ano vai plantar e vai tudo produzir. E tem mais. Aquele rei que estava aqui perseguindo vocês, ele nem vai sobreviver. E nós sabemos o que aconteceu com os próprios filhos de Senaqueribe, que desonrou, porque o Senhor disse: olha, ele não está desonrando só vocês, ele está blasfemando contra mim. Ele está blasfemando contra mim. Portanto, meus irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Agora, irmãos, eu queria dizer para os irmãos uma coisa. Deus sabe que todos nós somos suscetíveis a desânimo, a desanimarmos, todos nós, todos. Ninguém melhor do que ninguém nesse aspecto. Deus sabe tanto que quando Ele mandou Josué para conquistar e para tomar posse da nova cidade que Ele estava preparando para o povo de Israel, Ele disse: olha, tu passarás o Jordão. Capítulo 1 de Josué. Tu passarás o Jordão. Mas o Senhor deu uma ordem que repetiu 3 vezes, meus irmãos. Uma ordem bem clara que ele repetiu 3 vezes para Josué, quando passou o Jordão. Ele disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Mas, olha só, o Senhor não já disse que tinha dado? Era dele, você vai pisar, é seu. A Nova Canaã é sua. Mas, observe só uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça, de novo ele diz: esforça-te, tem bom ânimo e faça tudo conforme está escrito nos mandamentos, na palavra. 3ª vez ele disse: olha, não retire, esforça-te, tem bom ânimo, não retire o livro dessa lei diante dos teus olhos, para fazeres conforme está escrito. Irmãos, esta é a orientação e é isto que a gente precisa entender. Nós somos suscetíveis a desânimo, a prostração, mas nós temos toda a possibilidade de nos fortalecermos no Senhor, de nos animarmos no Senhor, de buscarmos no Senhor, de buscarmos ajuda também do nosso irmão, do nosso líder. Nós precisamos fazer isso, irmão. Não podemos nos isolar, porque podemos desaparecer e sumir do mapa por causa de atitudes negativas, por causa de atitudes que podem nos derrocar. Mas faltaram também a Jeoás umas atitudes que eu vou ler para os irmãos. Faltou a atitude de diligência, de determinação, de perseverança, de fé e de esperança.
em Jeoás. E eu gosto de pensar naquela mulher que está descrita em Lucas 5:8, a mulher da dracma perdida. Eu gosto de pensar na determinação desta mulher. Eu gosto de pensar de como a diligência que existiu nesta mulher. Não precisa você ir lá, é uma história, são 2 versículos que todos nós conhecemos. O Senhor está falando ali da alegria que há nos céus quando um pecador se arrepende, quando é salvo. Mas eu estou me baseando aqui na postura desta mulher que perdeu uma dracma. Dracma, irmãos, é uma moedinha, corresponde a um dia do salário, né, de um trabalhador. Então, irmãos, era uma moedinha. Para nós seria tão insignificante, mas para aquela mulher tinha um valor imenso. Ela precisava daquela moeda para completar, vamos dizer, o seu orçamento. E à noite ela notou que, pronto, sumiu, perdeu, vai fazer falta. Meus irmãos, ela toma uma atitude diante desta situação, uma atitude que é uma característica que nós precisamos impregnar em nós, decidida. Ela sabia o que queria, mulher decidida, sabia o que queria, não se conformou com a perda. E a outra característica, ela disse, eu vou procurá-la, e vou procurar hoje ainda, nesta noite ainda, vou tomar todas as atitudes. Hoje, minha diligência, muitos irmãos não chegam a lugar nenhum, não chegam em lugar nenhum, porque não tem metas, não tem sonhos, não tem planejamento, não prioriza nada, então não chega em lugar nenhum, não vai chegar em lugar nenhum. Este Jeoás, ele chegou por causa da bondade de Deus e misericórdia de Deus para com Israel, mas temos que nos empenhar. Então, ter sonhos, saber priorizar, tomar atitude, faz parte daqueles que têm uma palavra do Senhor e que precisa ver cumprida pelo Senhor. A semana passada, aliás, esse mês inteiro, e este ano inteiro, aliás, Eliette está trabalhando Jesus, o projeto de Deus, o projeto maior de Deus. E todos os dias, alguns minutos, ela trabalha com os meninos, falando disto, e falou de sonhos, há poucos dias. Irmãos, fez perguntas para aqueles meninos. Qual era o sonho? Só um ou outro que teve uma resposta. O outro disse assim, eu quero me casar e ter um filho. Esse, inclusive, tem dificuldade já com a lei. Cumpre uma medida socioeducativa, é meio aberto. E o sonho é este, casar, ter filho. Para manter como? E foi impressionante. Uma menina disse, eu quero me casar, olha o sonho, sem um preparo nenhum. Eu quero me casar com um cobrador, porque ele pega muito dinheiro, como se o dinheiro fosse dele. Você veja o sonho, não é? Então, meus irmãos, muitos não chegam em canto nenhum, porque não tem essas características de decisão, de determinação, de diligência para avançar. E meus irmãos, eu estou falando de coisas assim, na área material, mas na área espiritual nós não caminharemos se nós não seguirmos aquilo tudo que o Senhor tem, passo a passo que o Senhor tem nos ensinado para prosseguir para o alvo, para alcançar o alvo. Mas estou quase chegando. Então precisamos de fato priorizar para chegar aonde temos que chegar. É interessante que Jesus e Paulo, ele tem esta característica. Jesus era determinado, meus irmãos. Em Lucas, no capítulo 9, versículos de 51 até 53, Jesus percebeu, está chegando a hora de cumprir aquilo que o Pai determinou para mim. E diz o texto assim, numa clareza. Então, com toda a intrepidez, com toda ousadia e com toda resolução, ele disse, vamos agora para Jerusalém. E seguiu para Jerusalém, com o rosto que estava assim determinado. Quando ele chega na região dos samaritanos, que vai passar por ali, eles não permitiram, porque viram
no rosto de Jesus, na determinação de Jesus, que ele iria para Jerusalém. E ali o texto diz que decisivamente, não vou ficar aqui, não importa o que João ou o irmão queriam que fizesse, não dá para ficar aqui, decisivamente eu sigo adiante, porque eu vou cumprir aquilo que o Pai determinou para que eu fizesse. Então, irmãos, em Jesus nós vemos que estas características de decisão, de determinação, de prosseguir, de ser resoluto, de ser intrépido, estavam nele, estava em Paulo. Paulo disse: eu não importa o que vai acontecer comigo, eu não importo o que me espera lá adiante, uma coisa sim eu importo, e sei que o que me espera em cada cidade eu sei, mas eu não importo, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor ordenou para mim. Isso é resolução, isso é decisão, isso é determinação. Mas, irmãos, faltou também perseverança, fé e esperança. O que é perseverança? É ter fé, é ter força, é ter paciência. Desculpa, irmãos. É ter força e paciência para não desistir. Ter força, é ter foco. Hoje a gente ouve tantos sós falar nisso, ter foco. Ter foco, pois é, exatamente, ter foco para cumprir, chegar ao objetivo. É uma combinação, atente para isso, é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Isso é ser perseverante, é ter essa combinação de firmeza, paciência e esperança. Isto é ser perseverante. A fé e a perseverança, elas andam, olha, de mãos dadas. Fé e perseverança andam juntas. A perseverança, ela melhora o nosso caráter. Mas como a perseverança melhorar o nosso caráter? Aí, por favor, irmãos, vá comigo, por favor, a Tiago, no capítulo 1, de 2 a 4. Melhora o nosso caráter, fortalece a nossa fé. Esta é uma das funções da perseverança. Tiago 1, de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Passando por provações, passando por aflições, vai produzir esta perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu achei isso fabuloso, meus irmãos. Este é o que a perseverança vai fazer em nosso caráter. Vai fazer com que nós nos tornemos íntegros e nada deficientes. Porque na medida que estamos passando pelas lutas, pelas provações, nós estamos esperando, nós estamos aguardando, nós estamos trabalhando com a nossa mente, nós estamos trabalhando com o nosso coração, com essa situação toda, e precisa ajustar aqui, precisa ajustar ali. É quando o texto termina: perfeitos, íntegros, em nada deficientes, nada faltando, porque Deus está trabalhando enquanto estamos passando por esta tribulação, mas que é para perseverarmos e agirmos no Senhor. A perseverança cresce, quer dizer que desenvolve. Eu começo hoje, eu vou, não desisto. No próximo ano, Israel, o povo dizia assim, não acontecia no próximo ano, mas eu estou aqui, eu não desisto, eu faço como aquela mulher da dracma, não, é hoje, eu vou varrer a casa, é hoje, eu vou limpar tudo, é hoje, eu não importa se eu vou gastar um pouco mais de energia, mas eu estou ali, eu estou fazendo. Ela cresce à medida que enfrentamos as dificuldades. Vamos a Romanos, no capítulo 5 de Romanos. Então nós podemos passar por essas provações, deu 5 de 3 a 5, mas estamos enfrentando e crescendo e desenvolvendo. E isto, meus irmãos, tanto lá em Tiago, a perseverança traz para nós recompensa. Lógico, nós vimos, tem recompensa. A mesma coisa aqui nos faz crescer quando estamos dependendo desta situação que vamos ler e que vamos depender principalmente de Jesus. 5 de 3 a 5. 5 de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê?
E a perseverança? E a experiência? Ah, meus irmãos, ora, diga comigo, ora. A esperança não confunde e não desaponta, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Portanto, irmãos, é de glória em glória, de experiência em experiência, e é nesses momentos que nós dependemos mais de Jesus, é nesse momento que nós buscamos mais a Jesus, é nesse momento que nós vamos ver que crescemos nele, nesse lugar onde está, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, irmãos. Nos gloriamos na esperança de que Jesus vai nos ajudar nestas tribulações. Então, por último e por fim, a esperança. O que é, de fato, ter esperança, meus irmãos? É interessante que três ficarão: a fé, o amor e a esperança, né? E nós não podemos viver sem esperança. Não. Vejam só, esperança é ter convicção de algo que se espera, como diz, está muito claro. É ardente, inabalável expectativa, é a confiança que temos, inabalável, de que algo sobrenatural vai acontecer conosco. É como diz Romanos 15:3, Deus é o Deus da esperança e vos encha de todo gozo. Irmãos, esta é minha oração nesta manhã. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e de paz no vosso crer. Romanos 15:13, eu estou lendo. E o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esta ardente e inabalável expectativa de receber algo que ainda está no invisível. Está no invisível. Porque se você já tivesse visto, não é? Não é fé. Já está aqui. Não vai esperar, você já está vendo, já está aqui. Então, meus irmãos, esta inabalável expectativa de receber ainda o que está no invisível é o que deve perdurar em nosso coração. Porque se a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus, irmãos, nós também devemos lutar para que de fato isto aconteça, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê como espera. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Fiquemos em pé, porque eu gostaria que você, ler com você essa última frase, queria que você dissesse comigo, os irmãos podem vir. Queria que você pensasse o seguinte: irmãos, a falta de esperança, você vai repetir outra coisa, a falta de esperança se traduz em desespero. A falta de esperança se traduz em desespero. O desespero profundo de facilmente passa para morte emocional, que depois pode chegar a uma morte física. Mas, meus irmãos, a fé, eu quero que você repita o que eu vou dizer. A fé é o conteúdo do que cremos. A fé, não ouvi não, acho que o pastor permite, não permite, pastor, que eles digam? A fé é o conteúdo do que cremos. A esperança é a atitude com a qual guardamos a realização da nossa fé. A esperança, diga comigo, é a atitude com a qual aguardamos a realização da nossa fé. Meus irmãos, é isto. Conteúdo do que cremos é a fé. Mas eu preciso ter uma atitude para que esta fé se realize em minha vida e em nossas vidas. É a esperança. Ter esperança em Deus. Essa esperança não desaponta, porque é o próprio Deus trazendo ao nosso coração trazendo alegria, ânimo,
força. Isto é o que nós vamos fazer. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz. Suspeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. E observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Flecha da vitória do Senhor. Isto foi ordenado a Jeoacás. E com certeza, meus irmãos, Deus tem nos dado flechas de vitória. O que nós precisamos fazer é isso: observar o que o Senhor já falou, o que Ele já nos disse, o que Ele tem nos orientado, e fazermos conforme tudo o que Ele tem ordenado, para que essa vitória aconteça em nossas vidas, com relação a você, com relação à sua família, com relação aos seus negócios, com relação à sua igreja, com relação à sua nação. Creia e observar o que Ele já tem ordenado. O inimigo fala e a calúnia mortais, Cristo pode desprestigiar. Tristeza nem dor, nem a intriga maior poderão ela falar. Observa como culto ordena, fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com Senhor. O seu rosto mirar, seu segredo privar, seu consolo constante e real. Aleluia. E observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Assim como Jesus, resoluto, Senhor, e com fé ele e ardor, os teus passos queremos seguir. Jesus resolutamente, ele foi vencer a morte, o inferno, a cruz, por você e por mim, resoluto, decidido. Então, nesses passos é que nós devemos seguir também, irmãos, tudo que ele ordenou. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece Ao que Cristo manda, crer y observar todo cuanto ordenar, oh fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Eu pergunto, que é o que o Senhor te tem ordenado a fazer? Nós necesitamos obedecer. E se vem uma luta, nós vamos a insistir, porque o Senhor nos deu essa ordem. E se vem outra luta, não importa, nós vamos a insistir, porque o Senhor deu essa ordem. E se outro tropeço, não importa, nós vamos a insistir,
porque na terceira, na quarta, na quinta ou até na sexta, a vitória é segura. Quero lhes dizer, o dia que eu preguei sobre o rei Joás, lembram do rei Joás que eu preguei? Já não lembram alguns, mas alguns lembram que foi uma mensagem que sabiam que o Senhor estava dando-nos algo muito importante. Esse dia eu ia pregar de Joás, exatamente essa mensagem. Por isso estava aí rindo-me no meu coração e dizendo: Senhor, obrigado por ter transferido. Foi incrível, porque o Senhor, e isso é uma evidência de que o Espírito Santo está operando aí, minha irmã Auristela, porque o Senhor, Ele nos dá a vitória, mas de nós depende o trabalho. Ele nos dá o maná, mas nós temos que trabalhar para ter o maná. Temos que processar o pão, temos que ir pegar o pão, senão não comemos. Mas Senhor, o que passou com o pão? Aí está, mas você tem que trabalhar. E essa a força, porque há uma parte divina, Ele nos assegura a vitória, mas há uma parte humana, é a perseverança, é a insistência. Por isso é que Eliseu se indignou com ele, porque ele não insistiu. 3 vezes não era suficiente, era preciso uma quarta e uma quinta. Por isso o exemplo de Jael, lembram de Jael? Essa mulher, o Senhor lhe disse a Baraque, através de Débora: o Senhor vai dar a vitória por uma mulher. Por quê? Porque Jael estava disposta a atravessar o crânio de Sísara com uma estaca. Não foi nem com uma bala, uma estaca com sua mão. Que força, que decisão. E isso é o que muitas vezes nos falta, uma decisão firme. Uma fé como o grão de mostarda, que é consistente. Isso é. Não uma insignificância, não. É consistência que o Senhor quer que nos mantenhamos em nossa caminhada. Então vamos adiante. Alguém precisa dessa força para seguir adiante? Não desista. Não desista, meu irmão. A situação financeira é difícil. A situação emocional pode ser uma pressão muito grande. Mas não podemos desanimar. Temos que seguir adiante. E algo que o Senhor colocava aí, eu ia profetizar isso, mas creio que é o momento oportuno. Quantos de vocês alguma vez não têm tropeçado numa pedra, falando fisicamente, sim? Num batente que não olharam, pum, pá, no chão. O que vão fazer aí? Vão se manter aí no chão? Vão se levantar, e se levantam com dor, e essa dor vai nos ajudar a que outra vez olhemos melhor o batente, olhemos onde está a pedra. Isso nos ensina, e assim o Senhor nos diz: se caímos, não nos levantamos, então tomemos ânimo, porque o Senhor quer nos dar uma vitória definitiva sobre cada área de nossas vidas, meus irmãos. Cada área, uma vitória preciosa. E às vezes, quantos de vocês às vezes têm dificuldade em dizer não? Eu vou ser mais claro. A sua própria vontade, que quer fazer algo que não é correto, e você vai dizer não. Mas ele insiste que quer esse hábito, e vai dizer não. E se você insiste a quinta e a sexta vez, tenha certeza que a vontade vai se render. Mas é persistência e perseverança. Então, até nossos filhos precisam às vezes ouvir o não. Mas meu pai, não. Eles vão aprender também a dominar a sua vontade se nós lhes ensinamos o que significa persistência e consistência em nossas decisões. Amém? Alguém quer passar aqui para receber essas novas forças? Porque talvez temos estado nesses momentos de dificuldade, temos nos sentido desanimados, sem forças, mas o Senhor quer nos dar a vitória. Escutem, o Senhor diz: eis as flechas da vitória, aí está, já está assegurada. Mas de quem depende agora? De nós. Vamos lá. Não só do Senhor, Ele nos deu sua palavra, nos assegura a vitória, mas é preciso insistir. Insistir, amém? Vamos a insistir, não importa o que venha. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz.
Cristo manda, creer y observar todo cuanto ordena, oh fiel obedecí, aunque Cristo manda. Señor, pero teu Espíritu Santo ministra estes corações que de uma ou de outra maneira têm sentido desânimo devido a suas falhas, devido a seus pecados, devido à fraqueza de sua alma, de sua vontade. Tem reconhecido que muitas vezes temos sido fracos, negligentes, mas nesta hora a tua força está aqui, Senhor. Nesta hora a unção e a vitória do Espírito Santo está aqui disponível para encher nossos corações e nos dar a força que necessitamos para sermos firmes naquilo que o Senhor nos ordenou. Senhor, é a verdade, a terra foi prometida, mas era preciso não desanimar, porque muitas lutas e provações se apresentariam e nós precisamos continuar firmes, Senhor, como Josué continuou. Senhor, em nome de Jesus, que não exista mais desânimo nestes corações, nem medo de enfrentar o inimigo, porque a força vem do Senhor. A força está naquele que nos ordena atirar com as flechas. Senhor, em nome de Jesus, entesa o teu arco, Senhor, e envia a flecha de vitória do Senhor esta manhã, Senhor, para a vida de cada família aqui, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada moça, Senhor, e de cada criança também, Senhor, que cresça com a vitória do Senhor, sendo firme e leal, como nosso Senhor Jesus Cristo, até o final do seu ministério. Oh, bendito seja o Senhor.